Olá, seja bem-vindo ao canal da Clínica Concom. Eu sou Admar Concom Filho e aqui na clínica nós temos profissionais de diversas áreas da saúde em diversas especialidades que explicarão para vocês muito dos problemas, das doenças existentes e como ter um tratamento adequado. Hoje nós temos a honra de ter aqui com a gente Dr. Alejandro Javier Garcia Corbeda. Alejandro, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Cocom, pela oportunidade. É um prazer estar com você, a gente que já se conhece há alguns anos, e poder voltar aqui a participar de alguma coisa também para o pessoal de Valinhos e para o pessoal da sua clínica. Perfeito. O Dr. Alejandro Javier Garcia Corbeda, médico otorrinolaringologista, fez a faculdade e a residência de otorrino na Unicamp, fez o Fellow de Cirurgia Plástica e Reconstrutora da Face em Lyon, na França, fez a pós-graduação em Cirurgia Plástica, Facial e Cosmética no Instituto Jurado, em São Paulo, fez o Fellow em Cirurgia Endoscópica Endonasal com o professor Roy Cassiano, em Miami, e ainda é Fellow em Cosmetria Facial no Instituto Bódio, em São Paulo. Alejandro, a gente recebe algumas perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos pacientes, através das redes sociais, e eu vou te fazer essas perguntas para que você esclareça algumas dúvidas, até que frequentes, entre os nossos pacientes, ok? Ok. Vamos lá então. Como é o envelhecimento da face? Como isso ocorre? Explica para a gente qual é essa evolução que nós temos nesse envelhecimento da face. Bom, vamos lá. Como a gente vê as pessoas envelhecendo, né? Vamos imaginar que a gente tem o rosto como se fossem, sabe aquele conjunto de potes, tem um dentro do outro, um monte de conjuntinho, no final você olha só aquele pequenininho inicial e aquele resto que está lá para dentro a gente não consegue nem enxergar, nem imaginar o que é. O rosto é mais ou menos assim, são vários recipientes, cada um imaginando que tem uma cor, um formato ou uma superfície diferente. E todos esses potes, eles são encaixadinhos, eles têm um movimento dentro deles. Quando a gente vai envelhecendo, esses potes eles vão se quebrando, eles vão deixando de escorregar um dentro do outro, e aí eles começam a perder aquele formato e vão ficando estratificados, eles vão achatando e eles vão desmoronando. A pele é a mesma coisa, então a gente tem, bem a grosso modo, para poder as pessoas entenderem, não ficar muito técnico, a gente vai ter o osso, a gente vai ter o músculo, umas camadinhas entre osso e músculo, a gordura e a pele. E a pele tem umas divisões, mas hoje isso não vai entrar muito em questão. Conforme a gente vai envelhecendo, aí você pode imaginar, você olha aí as pessoas de 50, 60 anos, ou às vezes até antes do que isso, vamos começar pelo olho, que é uma área muito importante. A gente começa a perder osso aqui do olho. O olho, ele é redondinho assim, o osso. E aí você tem a bolinha do olho. Só que quando a gente vai envelhecendo, um canto do olho vai começando a ficar mais quadrado e o outro canto também, porque perdeu o volume de osso. E quando ele fica mais quadrado, você tem que imaginar que eu tenho anéis que se encaixam. Se isso ficar mais quadrado, o anel escorrega para dentro. E aí começa a ficar fundo. E aí começa a ficar fundo. E ele começa a perder formato. Em cima disso, eu tenho uma gordura que preenche esta região e essa região. Uma gordura que ajuda a manter o olho e os músculos todos funcionando normalmente. Essa gordura começa a perder formato e começa a perder volume. O olho fica mais encovado. E além de tudo isso, essa gordura ela fica sustentada por uma membrana que está segura no osso que cedeu. Essa membrana cede, a gordura começa a avançar. Então ela escorrega e avança. E aí a gente começa a ter gorduras aqui e gorduras aqui. Junto com tudo isso, a pele vai perdendo estrutura, vai perdendo espessura, perde fibras elásticas e ela começa a soltar e a ganhar um volume maior porque ela estava certinha e ela perdeu gordura e ela começa a escorregar. Então o processo de envelhecimento são várias camadas que aos poucos
elas vão perdendo volume, elas vão perdendo função e elas vão perdendo estrutura. Isso no rosto todo. Vamos imaginar o queixo, que é um lugar que as pessoas... É um trocadilho. É o queixo que as pessoas se queixam bastante. Então, você vê o queixo, né? O que acontece no final? A gente parece que liga o ombro aqui direto no queixo. Fica tudo uma maçaroca só. Isso acontece porque a mandíbula também perde volume de osso. Então eu tenho mandíbula, músculo, gordura e pele. Então o músculo perde gordura. Tudo aquilo que está sustentado no músculo escorrega. Junto com isso, as fibras elásticas da pele perdem sustentação e a gordura perde volume, ela fica mais fina. Então eu tinha um pacote cheio e que perdeu volume. Esse pacote faz assim, ele esvazia e escorrega. Com isso, aqui fica, em vez de ficar definido, eu fico um bolsão gigante. A glândula daqui, que a gente tem uma glândula de saliva, ela escorrega e cai. E aí o queixo, ele tem um formato aqui, um formato aqui e um formato aqui. E aí no final, em vez de ter uma linha única que define uma estética, uma beleza, a gente fica com várias linhas que definem nada. Então o queixo perde definição e o pescoço perde definição. Também tem uma parte do queixo que tem pessoas que têm queixo muito curtinho, que não tem projeção. Então imagina que você tem um volume todo a ser sustentado e um queixo curto. A impressão que você tem é que você tem algo redondo, sem definição. Junta isso ao envelhecimento. Uma pessoa desse tipo provavelmente vai ter um envelhecimento do queixo do pescoço muito mais rápido do que quem tem um queixo mais alongado e que tem uma sustentação melhor, porque é igual um barbante. Se você estica o barbante, ele se sustenta. Se você encurta o barbante, ele faz uma barriguinha. Então, o envelhecimento do rosto e da pele, ele é feito por camadas ao longo do tempo. Se a gente imaginar que a partir dos 30 anos a gente perde 1% de colágeno do rosto, quando a gente chegar aos 80, a gente perdeu 50% do nosso colágeno. E aí você junta isso, a perda de osso, diminuição do volume de gordura, estruturas de sustentação enfraquecidas, o resultado final todos nós conhecemos. Por que a gordura é tão importante no rosto? E como isso pode ser atuado, pode ser administrado? Excelente essa pergunta, né? O pessoal acha que gordura é ruim. Bom, pelo menos sim, para você, Concon, a gordura é sempre ruim, porque você trata as pessoas que estão acima do peso e precisam de uma ajuda para emagrecer, para ganhar um pouco mais de saúde. Mas e no rosto? Será que é também assim? Gordura no rosto é ruim? Se a pessoa está acima do peso, então ela tem muita gordura. E isso a gente vai ver aquele rosto redondo, cheio de gordura. E a gordura, ela tem vários compartimentos, basicamente 2. Compartimento superficial. Quando a pessoa tem um rosto redondo que está com excesso de peso, esse compartimento superior é o que emagrece e engorda conforme a pessoa fica mais magra ou mais gorda. Então, provavelmente, quando as pessoas que você opera da cirurgia bariátrica emagrecem, esse rosto que estava cheinho, ele vai reduzir. Só que tem uma gordura que é diferente, uma gordura profunda, que é uma gordura de sustentação. Essa não varia com o peso. É ela que atrofia quando a gente envelhece e faz com que o nosso rosto fique mais emagrecido, mais chupado ou mais caído. Porque essa gordura profunda é uma gordura de sustentação. Um fato muito interessante para provar que ela é uma gordura de sustentação é uma cirurgia muito famosa que o pessoal agora não faz mais, ainda bem, tanto, mas ficou muito em moda uns anos atrás, que é a bichectomia, que tirava uma gordurinha aqui do meio do rosto. O que não se sabia naquela época, e que se provou através de estudos de anatomia modernos, é que essa gordura ela se comunica profundamente com uma gordura desta região da têmpora. Aqui é a têmpora, tá, pessoal? Aqui em cima, do lado testa, do lado têmpora. Essa gordura é fundamental para a sustentação do rosto. Quando essa gordura ela esvazia,
Então imagina que você tem aqui uma gordura cheia. Ela esvaziou. O que acontece com essa pele aqui? Essa pele ela escorrega. E aí tudo que está embaixo dela escorrega junto. Quando a gente tira a gordura daqui com a bichectomia, que é a cirurgia que retira isso, nome super sim, né? Super fashion, mas no final não é nada fashion, a gente faz com que essa gordura aqui desça para tentar ocupar o espaço que essa gordura aqui não ocupa mais. O que acontece? Eu esvazio essa região e você acelera o processo de envelhecimento. Então, a pessoa que aos 30 anos tira essa gordura, em vez de ter um envelhecimento acelerado a partir dos 50 ou 60, ela vai ter talvez aos 40. E ela vai ter um rosto mais envelhecido antes do que deveria ter. Então, os compartimentos de gordura, ao contrário dos pacientes que você trata, eles são super importantes no rosto, porque eles determinam o quanto o rosto vai ter de preenchimento e volume e o quanto esse rosto vai escorregar. Como as toxinas botulínicas agem? Boa, essa me perguntam sempre, eu acho que esse hoje em dia é o carro-chefe de toda a parte estética do rosto, e como você deve imaginar, Concon, beleza também se aplica à sua área, porque as pessoas querem ficar mais magras para parecer mais saudáveis e praticar esporte e poder ficar mais bonitas e mais jovens. E a toxina vem exatamente nesse caminho. Como que ela faz essa mágica toda? A gente tem a pele, embaixo da pele, nas estruturas, eu tenho pele, gordura, músculo. Esse músculo, ele está lá. A gente sorri, a gente levanta a sobrancelha, a gente faz bico, o músculo tem uma ação e ele modula essa ação e ele carrega junto com ele a pele. É igual você tá com uma pessoa grudada do cavalo, sabe o filho do cavalinho? Para onde você vai, ele vai junto, se você pula, ele pula, se você vira do lado, ele vira. É exatamente a pele com o músculo. Eles estão de mãos dadas e para onde um vai, o outro vai junto. Quando a gente usa a toxina botulínica, ele é um modulador da ação do músculo. Então, o que a gente quer com essa modulação? Que ele atue menos. É uma roldana que está lá, é um jogo de roldana. Essa toxina que antigamente vinha na intoxicação por alimentos enlatados e hoje, graças a Deus, não tem mais, porque mudaram os processos principalmente de fazer a lata, eles descobriram que essa toxina matava as pessoas. Hoje, a toxina botulínica não mata, hein, pessoal? Ela é uma dose precisa e não é aquela toxina tão agressiva. Porque ela bloqueava os músculos que fazem a pessoa respirar. Olha que loucura. Você comia o alimento, bloqueava a musculatura e aí a pessoa não conseguia mais respirar. Hoje a gente usa o mesmo conceito, bloquear a musculatura. Então a gente aplica através de uma agulhinha nos músculos que a gente quer modular. Vejam, hoje em dia o conceito é modular e não bloquear, para que a gente consiga que esse músculo, lembra que o filho no cavalinho que carrega, ele não carregue mais a pele. Quando ele não carrega mais a pele, ele não faz pregas na pele, e aí a pele não enruga e você tira aquelas marquinhas superficiais. As marquinhas profundas a gente não consegue, tem outras técnicas. Mas a gente tira as marquinhas superficiais da pele. Com isso, a gente faz com que a pele não marque mais, ou diminua marcas muito profundas. A toxina vai no músculo e ela bloqueia. Imagina que você tem um cabo elétrico, você, para fazer funcionar a sua geladeira, a sua TV, você pluga o cabo na tomada. E a energia vem e vai no seu aparelho elétrico. Se eu colocar um durex no buraco da tomada, a tomada não vai entrar mais. O que acontece? Não vem mais energia elétrica, a sua TV fica apagada. Essa TV aqui ia ficar apagada. A toxina é o durex no buraquinho da tomada, onde você vai plugar o cabo do seu músculo. Aí para o músculo. Por que a gente fala de modular? Porque a gente põe uma dose onde o músculo ele fica devagar, mas ele ainda tem um pouquinho de movimentação. Porque se não for isso, a gente vira uma múmia paralítica. Você fica totalmente paralisado e aí vai ser mais ou menos assim: feliz, alegre, triste, bravo. A cara é a mesma. A gente não quer isso, porque isso é um estigma.
A gente quer que as pessoas possam expressar um pouco das suas emoções sem ter marcas. E isso é o natural. Então, o jeito moderno, o jeito vanguarda de aplicar a toxina hoje é modular sem paralisar. Tem o nariz grande. E agora? Nossa, Cocon, tenho um nariz grande agora, é igual os seus pacientes dizem, eu tenho uma barriga grande, e agora? Aí agora ele manda aquela bomba para você e fala assim, ó, se vira, faz aí suas mágicas e resolve. Nariz grande, poxa, eu vou falar algumas coisas, alguns vão se identificar, outros não vão, outros vão dizer que é futilidade, alguns vão ficar contra mim, tem pessoa que vai me xingar e tem pessoa que vai dizer você é louco. Mas, vamos lá, nariz grande. Eu vou perguntar para vocês que estão ouvindo esse podcast, vendo esse podcast. Quem tem nariz grande, olha só, hein? Presta atenção. Quem tem nariz grande, você tira selfie tranquilo? Ou você tenta achar um melhor ângulo? Ou você vai lá e pede a foto para quem tirou selfie e fala assim, faz de novo que não saiu boa? Você tem nariz grande? Quantos apelidos na escola você tinha do seu nariz grande? Tucano? Papagaio, narigão, ladrão de oxigênio. O que o pessoal fala para você? Você tem nariz grande, aí você vai escolher o óculos, porque você usa óculos. Que óculos que você vai usar? Você vai usar aquele óculos gigante junto com o nariz grande, você vai parecer uma máscara de carnaval lá de Veneza, aquela máscara com negócio tudo maluco. O que vai combinar? Se você for uma pessoa super antenado na moda, o que vai combinar com o nariz grande? Nada. Nada combina com o nariz grande. De jeito nenhum. Então, quando a pessoa vem com o nariz grande para consulta, ela não vem com o nariz grande. Ela vem com uma série de informações que estão escondidas dentro dela, que talvez a gente não vá saber, talvez ela também não sabe, mas que a gente instiga ela a falar para ela entender o quão importante, o quão grande é a responsabilidade de corrigir esse problema que vem nos contar no dia a dia do consultório. Então, quando a gente trata um nariz grande ou um nariz que o pessoal chama giba, ossinho, nariz batatinha e por aí vai, a gente está tratando um problema que não é só estético, é de convivência diária da pessoa no seu meio onde ela está inserida, amigos, parentes e trabalho. É a confiança que essa pessoa tem em enfrentar situações do dia a dia. É a confiança que essa pessoa tem em falar, talvez em público ou com outras pessoas. E a autoimagem que ela faz dela. É aquela pessoa que quando tem um problema, ela fala assim, esse nariz está me atrapalhando. Mas ela não enxerga, talvez, o problema real ou transfere ele para o nariz. Hoje, para tratar o nariz grande, a gente tem uma série de técnicas. A gente pode fazer cirurgia de preservação, que a gente preserva o dorso, pode fazer cirurgia tradicional, onde a gente corta o excesso e fecha o nariz. Pode ser com cirurgia de respiração, de septoplastia, que é para respirar melhor, da carne esponjosa, para tratar junto. Pode ser uma cirurgia que a gente trata a asa do nariz. Normalmente a gente trata a ponta, para que a ponta tenha mais definição e fique mais sofisticada e fique mais definida. Então, o nariz grande tem uma série de táticas e técnicas que são muito inerentes ao profissional. Então, o grande desafio do nariz grande é adequar o que a pessoa imagina que vai acontecer na cirurgia com aquilo que eu imagino que está na minha cabeça. Então, a gente usa algumas estratégias para mostrar para o paciente o que pode acontecer. Claro que essas estratégias mostram em 2D, pode mostrar em 3D, mas cada um tem uma imaginação, uma autoimagem. Ela vai pensar assim, nossa, quando eu diminuir esse nariz, eu vou poder ir no clube, eu vou poder fazer aquele álbum de fotos que eu queria, eu vou no casamento, eu vou casar. Então isso também está relacionado, olha que loucura, isso está relacionado também a eventos, a tarefas, a objetivos ou imagens futuras, e tudo isso é essa cirurgia que vai proporcionar. Tem pessoas que às vezes têm medo da cirurgia, porque ela vai modificar demais. Então, o que elas pedem? Para fazer o nariz com ácido hialurônico, a rinomodelação, o pessoal fala.
ele tem uns limites em relação à cirurgia. Mas a pessoa às vezes tem medo de saber qual vai ser a mudança. E ela faz isso para tentar ter uma ideia do que vai acontecer no nariz na cirurgia. É válido, mas na hora que pensar nisso, a gente tem que também colocar os limites do preenchimento. A gente pode até fazer depois um outro dia um podcast, alguma coisa sobre preenchimento do nariz. Então o nariz grande não é simplesmente corta, costura e acabou. Não, é tudo o que vai vir junto com ele em termos de limites da própria pessoa, eventos futuros que ela projeta e uma integração e alinhamento de expectativa e daquilo que ela imagina que vai acontecer e do que eu imagino que vai acontecer. Toxina botulínica só pode depois dos 50 anos? Todo mundo tem uma imaginação que a toxina, né? A gente tem 3 principais no mercado, né? O Xelmin, o Botox e o Dysport. Elas só podem para pessoas velhas. E aí as pessoas jovens ficam chupando o dedo. Não deveria ser assim. Ela é tão poderosa, ela é tão versátil. A gente consegue tratar parte estética e parte clínica também, tem umas aplicações para clínica. Por que a gente teria que fazer isso só para pessoas com 50 anos? Ou por que a gente teria que esperar marcar o rosto para começar a usar toxina? Então, ela é um pouco, a gente usa para algumas pessoas mais jovens e que estejam dispostas e que entendam essa proposta como preventivo de sinais de envelhecimento do rosto. Então é mais ou menos assim. Imagina que você tem 30 anos e a gente sabe que a partir dos 30 o colágeno vai diminuir e fatalmente seu rosto vai envelhecer. E você fala assim, poxa, meu rosto vai envelhecer, mas eu queria que ele fosse menos marcado. Aí o que você vai fazer? Vai aplicar toxina em alguns pontos-chave para que o seu rosto não venha apresentar aquelas marcas que depois dos 50 ficam super difíceis de tratar. Então, para que eu vou esperar ficar difícil para tratar aos 50 se eu posso prevenir e evitar isso aos 30? E por que pontos chaves? Porque a gente não pode tirar tanta expressão com a toxina de forma que essa pessoa de 30 anos perca uma parte da modulação da emoção através da mímica da face. Então para o de 50 você pode? Para o de 50 eu preciso, é diferente. Para a pessoa de 50 anos eu preciso modular mais forte, de uma forma mais potente, porque se eu não fizer isso, ela não vai ficar satisfeita com o resultado. Então ela abre mão de uma parte da mímica da face para ter um resultado muito legal. E a de 30? A de 30 não, ela abre mão de ter um pouquinho de linhas de rugas para ter uma expressão da emoção mais forte. Claro que isso, em regra geral, não necessariamente tudo isso. Então, você não precisa esperar ter 50 anos para começar a usar toxina. Você pode usar antes, porque você vai estar prevenindo um problema maior no futuro. Meu pescoço amoleceu. Como melhorar? Vamos lá, Concon. Meu pescoço amoleceu. Como melhorar? O pescoço amolece, a pele, na verdade, amolece, né? A pele, o pessoal fala assim, amoleceu, derreteu, caiu, ficou tudo concentrado aqui embaixo. O que acontece? O pescoço é uma área que envelhece muito, muito, mas muito mal nas pessoas. Às vezes pior que o rosto. Às vezes ele fica mais velho do que o rosto, antes do que o rosto. O pescoço é uma área muito exposta ao sol. E ele tem uma pele um pouco mais fina do que do rosto. E ele tem um músculo muito forte aqui embaixo, que é o músculo que vem aqui da clavícula e junta aqui no queixo. Às vezes esse músculo chega até aqui em cima. O nome dele é platisma, mas não é tão importante. E esse músculo, quando a gente faz assim, ele marca o pescoço. Então, se eu pegar uma pele endurecida, envelhecida, sem fibras elásticas, sem colágeno, e passar um cordão embaixo dela e ficar esticando esse cordão, ele vai marcar inteirinho. Além disso, essa pele, por gravidade, ela não tem nada que segure ela. O rosto, a gente tem acidentes ósseos, relevos ósseos, né?
eu tenho o relevo da órbita, eu tenho a mandíbula, eu tenho maxila, eu tenho um monte de coisa que ajuda a ancorar a pele, então ela vai escorregando aos poucos. Aqui o pescoço não tem nada para ancorar, nada para segurar. Ele simplesmente desestrutura e acabou. E ele desestrutura onde? Aqui embaixo do queixo, muito, aqui na mandíbula, no finalzinho, aqui perto da orelha, bastante, e depois aqui no meio do pescoço. Então, como a gente vai melhorar isso? A gente tem que sustentar. Aí tem diversas formas de sustentar. A gente pode sustentar isso melhorando o colágeno da pele, melhorando a sustentação com fios. Tem alguns fios aí que estão chegando no Brasil que eles são fios de tração. Você pode melhorar com cirurgia, fazendo a cirurgia para poder esticar o pescoço aqui. Você pode melhorar isso, olha essa sacada que o pessoal teve, misturando toxina botulínica, botox, Xeomin, de esporte que for, com um bioestimulador de colágeno e você aplica. Então o que você faz? Você relaxa esse músculo que puxa tudo para baixo e ao mesmo tempo dá colágeno para a pele ter mais sustentação. Então você consegue dois mundos juntos em uma aplicação apenas. Colágeno, que acabou porque o pescoço envelheceu, e modulação para que esse músculo relaxe. Então o pescoço é uma área que tem assim, uma infinidade de possibilidades. A gente pode usar também radiofrequência, que vai tratar o colágeno da pele, da parte superficial da pele. Muito bom. A gente pode usar hidratação profunda, que são os skin boosters. A gente pode usar um outro produto que chama Profilo, que é um ácido hialurônico que promove hidratação profunda do pescoço. Lembrar que o pescoço, como eu falei no outro podcast, que vocês podem assistir se vocês quiserem, ele é um tratamento em pirâmide. É a base e o ápice final, que é o que a gente vê da pele. Então o pescoço, mais do que nunca, tem que tratar a pirâmide inteira. Não tem muita opção para o pescoço para tratar só uma partezinha. Ou trata tudo, ou vai ter um resultado muito pobre. É um desafio muito grande o pescoço para tratar, pela dificuldade de ancorar estruturas para tratar a flacidez do pescoço. Red Bull te dá asas. E aí? E otoplastia? Isso deve ser feito e como fazê-lo? Nossa, Concon, quem fez essa pergunta é um gênio do marketing, porque fez uma pergunta assim, juntou duas coisas, duas imagens muito loucas e aí colocou uma pergunta assim fantástica. Olha só, o Red Bull te dá asas. Quando a gente imagina o Red Bull te dá asas, é aquele cara, é o loser. É o loser. Ele tá lá, é um pobre coitadinho, só se dá mal, tudo dá errado na vida dele, ele toma um Red Bull e sai voando e vira o cara mais bacana da balada. E o que isso tem a ver com a autoplastia? Eu vou falar no caso das crianças principalmente. Quem tem ou já viu uma criança com aquelas orelhas de abano, sabe que a partir dos 7, 8 anos, essa criança começa a ficar um pouco mais introjetada, um pouco mais tímida. E por quê? A criança, ela precisa mais do que nunca ter segurança e pertencer a um grupo para se sentir seguro. Vamos colocar assim, é muito fácil vocês verem essa cena. Você tem um poste numa tempestade de vento, ele cai. Mas se você tiver vários postes juntos, eles não vão cair. Eles vão estar bem seguros, porque um ajuda o outro a ficar de pé. A criança é a mesma coisa. Quando ela está pertencendo ao grupo, um ajuda o outro a se sentir seguro. E a criança, para crescer bem, ela precisa de segurança. Sem segurança, ela cresce de uma forma um pouco diferente e aí vai ter que consertar lá na frente, talvez com trabalho de psicologia, etc. Então, essa criança, quando ela quer ter o pertencimento, ela começa a olhar o que ela tem de igual para o grupo dela. E o grupo também começa a ver o que ela tem de diferente do grupo e começa a apontar essas diferenças para essa criança que tem a orelha de abano. Nesse momento que o grupo começa a apontar para ela, essa criança começa a se distanciar do grupo e perde segurança. Algumas, não vou dizer todas, mas algumas acontecem isso. Orelha de macaco, que eu tenho uma orelha que eu não consigo correr rápido porque a orelha freia, que as crianças falam, não por maldade, mas na cidade as crianças são assim. Imagina então se a gente pudesse
reinserir essa criança no grupo, devolver-lhe a manada e fazer com que ela seja de novo um membro importante e que as pessoas comecem a olhar para ela de novo e comecem a ouvir o que ela fala e interagir novamente e ela volte a se sentir segura. Por isso que esse negócio, ela vira um Red Bull, porque você dá um Red Bull para ela, ela cria asas e volta, ela é reconduzida ao grupo. E a autoplastia tem esse poder para a criança pequena. Porque eu vou tirar aquele estigma dele ser diferente e vou transformar ele para o grupo de crianças que tem orelhas coladinhas na cabeça. Então, quando a gente imagina uma autoplastia para uma criança, a gente imagina essa imagem do Red Bull, é a imagem que eu consigo imaginar para essa criança. Você faz a cirurgia e ela reacende e volta para o grupo. Então, na idade dos 7, 8 anos é o melhor momento para fazer a cirurgia. Tem alguns adultos que passam dessa hora e aí vão para fazer a cirurgia adulto. Então, também é válido. Ele já resolveu muitas questões de infância, provavelmente, mas ele quer ter uma orelha mais bonitinha. E a gente opera de adulto. Essa cirurgia de autoplastia ela é geralmente feita muito mais em crianças do que em adultos, exatamente porque é a idade em que mais aparecem os problemas. Minha maquiagem borra. A pálpebra pode ser a causa desse problema? Imagina que você vai fazer a maquiagem, aí você tem um excesso de pele. Como que você vai pôr uma sombra, né, no excesso de pele? Não tem jeito, você vai passar a sombra por cima ou por baixo daquela pele em excesso. Aí você vai lá e compra um cílio postiço é feio, né? Faz o alongamento dos cílios, aí aquela pálpebra deita em cima daquele alongamento. Fala assim, nossa, essa caminha aqui tá sensacional para dar aquela deitada. Então, quando a maquiagem borra, não dá mais para fazer maquiagem, apesar que eu já vi tutoriais na internet que ensinam como fazer maquiagem para quando a pálpebra está grande, tá? Existe. A grande não, quando a pálpebra desceu, né? Qual que é a causa? É a pálpebra que perdeu sustentação. É a gordura da pálpebra que perdeu sustentação. É o osso ao redor do olho que diminuiu de volume e fez com que aquela gordura, aquela pele que estavam segurando nele, ela desce e cai porque não tem mais sustentação. Então, quando a sua maquiagem borra, para de ter aquela definição, não é mais HD sua maquiagem, é uma maquiagem, né, meio... Você tem que camuflar em vez de maquiar. Está na hora de você fazer alguma coisa para melhorar suas pálpebras, provavelmente. E aí tem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar a pálpebra. Você pode fazer uma cirurgia, você pode fazer plasma na pálpebra, você pode fazer laser, você pode fazer peeling, tem várias, dependendo do que está ruim, tem várias possibilidades. Então a pálpebra é algo que pode definir o seu olho como olho magnético, que as pessoas não procuram na festa, não perde o olhar, ou um olho pálido e sem muita atração. E a nossa obrigação é te dizer qual é o melhor tratamento e como devolver esse magnetismo do olhar que ao longo do tempo foi perdido. Eu tenho algumas pacientes que são interessantes, que às vezes aos 30 anos ela já tem uma pálpebra caída. E aí você pergunta, quem mais tem? Aí fala a mãe, a tia, a irmã, a prima. Todo mundo na família tem a pálpebra caída. E tem algumas pessoas que precisam de cirurgia antes. Normalmente, onde que está o nota-corte? Diferente da toxina botulínica, tem uma nota-corte que mais ou menos acontece. Lá pelos 45, 50 anos, são a maioria dos pacientes que vão precisar de cirurgia. Eu digo que a pálpebra caída é igual ao óculos de leitura. Ninguém vai escapar. E ninguém vai escapar, claro, dentro das suas prioridades, ninguém vai escapar de tratar a pálpebra. Porque um olho cansado, ele não é tão convidativo quanto um olho que ele é magnético. Então a gente tem que imaginar que você quer fazer uma maquiagem para um olho magnético. Qual a melhor estratégia para tratar rugas do rosto? Vamos lá, rugas do rosto. Rugas do rosto, vamos colocar uma pirâmide. Na pirâmide a gente vai entender direitinho a ruga do rosto. Vamos lá, Concon. Uma pirâmide. Eu tenho uma base, eu tenho alguns estágios e o ponto final.
ponto final, o ápice dessa pirâmide é a ruga. Se eu for direto nela, eu estou tratando o sintoma de algo que está lá embaixo, na base da pirâmide. Então, o que as pessoas imaginam hoje como tratar a ruga? Eu vou lá, botox, Xeomin, Dysport, seja qual for a toxina, bloqueia a ruga. Maravilha? Maravilha, eu tratei o sintoma. Está errado? Não, não está errado. As pessoas têm prioridades, as pessoas têm orçamento, as pessoas têm medos e às vezes esse primeiro encontro com a toxina vai ser a primeira porta aberta para outras terapias. Então, aqui não tem certo e errado, mas não nesse momento. Vamos lá, Concon. Aí você me pergunta assim, e a base? Você falou do ponto final, que é o sintoma, mas e a base? A base é assim, a gente tem que tratar o osso primeiro. A ruga, ela vem porque faltam fibras elásticas, porque o osso do rosto diminuiu o volume, porque a gordura que sustenta esse rosto diminuiu o volume, e eu tenho que repor isso de alguma forma. Se eu não repor a base e tratar somente o ponto final, que é a ruga, eu vou estar tratando só um sintoma sem recuperar totalmente o rosto. Claro que tem moças de 30 anos, por exemplo, que elas não querem começar a ter os pés de galinha, então elas já aplicam agora a toxina. Eu preciso recuperar toda a base? Para essa pessoa talvez não, porque a base dela ainda está muito boa. Mas eu posso fazer tratamentos para manter essa base muito boa por muito tempo, que é o que a gente faz hoje. Para a pessoa que não teve tempo, não se atentou, não quis, na época dela não tinha essas tecnologias e hoje ela já está com o rosto muito enrugado, com a pele muito judiada, a gente imagina que uma estratégia de tratamento global de face para ela, que é o que a gente mais indica hoje, é recuperar a parte óssea para dar o volume que o osso tem. E aí tem vários produtos para fazer isso, eu acho que hoje não é ainda o momento para isso. Depois a gente vai recuperar a gordura, dando também volume na altura da gordura. E depois a gente vai para a pele, que é a cereja do bolo. A pele final, a gente tem várias tecnologias. E isso assim, todo mundo tem isso na cabeça. Ultrassom microfocado, preenchimento com ácido hialurônico, bioestimulador de colágeno, radiofrequência, fios de PDO, eu tenho um monte de coisas para as rugas. Então, às vezes, a gente trata a pele também, ela tem camadas, a gente trata camada superficial, camada média ou profunda da pele. Só que tudo isso vai ficar muito melhor, e aí vem a Ferrari da história, se a gente tratar a base dessa pirâmide junto. Aí a gente tem um negócio assim, é o ó do ó do ó. Então a gente transforma, a gente sai de uma... Imagina imagina a imagem de um tomatinho cereja ressecado no sol para um super tomate holandês vermelho e brilhante. Vocês conseguem imaginar esse caminho? E esse caminho do tomatinho cereja ressecado do sol, eu tenho que fazer muitas coisas para ele crescer até chegar num tomate holandês vermelho e lindo. Eu tenho que inchar ele, eu tenho que esticar a pele, eu tenho que ilustrar, eu tenho que brilhar, eu tenho que dar hidratação, ele chega aqui. Então a estratégia para tratar rugas não é um produto. Se você tem um carro, isso é mais para os homens, eles vão entender. Eu vou tentar achar para as mulheres. Eu vou achar para as mulheres e para os homens. Se você tem um carro e você fala assim, eu vou cuidar desse carro, ele vai ser uma relíquia, ele vai ter aquela placa preta daqui a 20 anos. Como que você faz isso? Você passa protetor no estofado, você passa protetor na tinta, depois você passa vitrificação, depois em cima dessa vitrificação você passa um outro produto para proteger a vitrificação, depois um outro para UVA e UVB. Ele vai brilhar por muito tempo. Na pele vai ser a mesma coisa. E das mulheres, você trata o seu cabelo, você vai lá, descolora e pinta o seu cabelo, aí ele vira uma piaçava. Aí você passa um selador do fio, ele fica médio. Aí você passa um condicionador de longo prazo, opa, já ficou legal. E você ainda leva um produto para casa que é o condicionador de dia a dia. Então, se para o cabelo vocês têm esse cuidado todo, se para o carro você tem esse cuidado todo, por que para a pele do rosto você não vai ter?
Por que para a pele do rosto você não vai aplicar uma série de produtos para várias camadas para poder ter um resultado final que é o tomate holandês, lindo, vermelho e brilhante. Alejandro, muito obrigado por estar aqui com a gente.